Olá, olá! Esse canal é um canal de antropologia, mais especificamente antropologia poligínica, porque nós aqui discutimos, falamos da relação de um homem com mais de uma esposa. A gente pretende divulgar esse assunto, divulgar essa questão e abranger esse tema de forma ampla, né? Como já foi dito, de maneira antropológica. Nós estamos aqui com os amigos do grupo Antropologia Poligínica e a gente vai bater um papo aí introdutório a esse tema no YouTube, né? E em outras plataformas também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu passo a palavra pro meu amigo Bruno, porque é um rapaz, um cara entendido aí de questões históricas, de questões antropológicas, e ele vai ordenar aí a apresentação do canal, né, nesse tema rico, um tema importante, né, de poliginia. Nós já temos um outro canal, né, Portas da Cidade, que fala sobre esse tema dentro de uma perspectiva bíblica, e agora nós estamos inaugurando este canal também para falar de uma maneira mais ampla da poliginia. Como eu já disse, poliginia é o costume de um homem ter mais de uma esposa, algo que é bem difundido aí na história da humanidade e que a gente precisa abordar aí com mais profundidade por causa da marginalização que houve através desse costume ocidental da monogamia obrigatória, né, ou compulsória. Passa a palavra, Bruno. Olá, boa noite. Simbora. Nós criamos o canal que tem como base o grupo que já existe, um grupo de discussão, que tem como base também o canal do Fábio, que é muito importante nesse tema. Aqui no Brasil, nenhum outro falou tanto desse assunto quanto o canal do Fábio. E depois que a gente formou o grupo, a gente pretende expandir um pouco mais o tema, para compreender qual é a origem cultural, histórica, religiosa, né, do sistema monogâmico, entender como ele se desenvolve e como ele se torna compulsório. Pegar a abrangência de toda a história antiga até o medievo e saber quais são as consequências para o mundo de hoje e qual é a alternativa que se tem a isso. Então a gente vai ter a participação de vários membros do grupo, vai discutir vários aspectos de forma que a gente pretende se tornar uma referência para isso de uma forma tão ampla como nunca houve aqui no Brasil, se não por discussões isoladas, discussões que já existem, mas de ponto de vista isolado. Não só bíblico, mas também do ponto de vista de qualquer um que tenha uma concordância com o tema, mas que não tem uma base religiosa ou filosófica para tal, mas apenas sente o ímpeto de que isso não deveria ser proibido ou coibido socialmente, como se fosse um crime, como é hoje. Então eu passo a palavra aí para os outros participantes do grupo, para que eles possam fazer suas considerações aí. Pode falar, pessoal. Bom, beleza. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, é uma honra estar aqui, né? Eu confesso que eu tenho pouco tempo estudando, né, esse tema. Eu tenho pouco tempo de conhecimento a respeito da Torá. Eu sou de origem protestante evangélica e depois de 16, 17 anos, né, convivendo no ambiente religioso e observando as nuances da natureza masculina e as nuances da natureza feminina, né, eu, eu observei que o discurso e o trato do meio religioso em relação à união entre homem e mulher,
diverge muito da realidade. E por isso eu me juntei, né? Tive a honra de encontrar os irmãos, os colegas aqui do grupo, e espero de alguma maneira somar com todos vocês e também aprender bastante. Show de bola. Eu já tenho alguma prática de tudo já. Já. Juliano, você está falando longe do microfone? Ah, tá longe? Deixa eu... Tá pouco baixinho a baixo. voz. Tá escutando melhor? Melhorou. Melhorou. Melhorou? Eu já tive alguns relacionamentos poligínicos já. Em relação à Bíblia, no caso, não foi muito explanado isso com elas, no caso, né? Mas eu sou católico, de família. Atualmente estou solteiro e estudo já a poliginia já há uns 8, 9 anos já. Mas sempre aprendendo, né? Cada dia que passa tá havendo cada vez mais contestações referentes à proibição, o que é certo, o que é errado, e a gente aqui com os amigos aqui reunidos vamos tentar aprimorar mais e levar mais conhecimento a quem tem crenças que contras ou a favores que podem melhorar mais esse assunto e levar mais as pessoas que não têm esse conhecimento e pretendem adentrar nesse ramo que não é fácil, mas vamos dizer que é uma arma que o homem tem que ter para viver nesse mundo moderno que está afligindo e nos consumindo a todos para melhorarmos cada vez mais. Show de bola, show de bola, show de bola. É muito comum, né, que em meios bíblicos, vamos dizer assim, se discuta essa questão. É comum que as pessoas se questionem por que o cristianismo geralmente tem uma defesa da monogamia compulsória ou obrigatória, né? Por que o cristianismo tem uma visão de sacramentada da monogamia? E quando a gente lê as escrituras sagradas, quando a gente lê a Bíblia, nós encontramos vários homens que viveram a poliginia. Muitas pessoas fazem essa pergunta, né? E existem aí inúmeras explicações de defesa à monogamia compulsória. Então, como nós estamos num Brasil, num país, né, considerado um país cristão, seja de vertente protestante, seja de vertente católica, ortodoxa, mas é considerado um país de maioria cristã. Então é interessante que esse tema, porque esse tema seja colocado, esse tema da poliginia seja colocado, porque o cristianismo foi o principal aí expoente da defesa da monogamia, né? E é interessante que a gente vai ter oportunidade hoje de saber como isso se construiu, como isso se organizou, né? E conseguir entender as diferenças em relação a outras culturas, né? Porque essa defesa da monogamia, essa jurisdição monogâmica não é mundial, né? Não é algo global. Existem locais que preservaram as suas tradições poligínicas,
né? Enfim, com o tempo a gente entende que, na verdade, no sentido cultural, a monogamia, na verdade, é nova e uma exceção, né? Ela não é, na verdade, a leitura predominante, né, no nosso planeta, né? Com a difusão, né, com a expansão da cultura ocidental, é que essa visão exclusivamente monogâmica foi tomando campo e foi tomando espaço no imaginário popular, né? Mas nem sempre foi assim. Não é verdade, Bruno? Verdade. Antes de eu fazer mais considerações, é importante a gente deixar claro para quem já estiver acompanhando o canal que a gente tem que deixar clara a distinção entre poliginia e poliamor, que não haja confusão entre os termos e os conceitos, né? A poliginia ela tem, evidentemente, uma base mais religiosa, mais antiga, mais hierárquica, mais bem definida, diferente da promiscuidade comum do mundo contemporâneo, que não deixa de ter influência dos piores momentos do mundo paganizado. Então, inevitavelmente, quando a gente vai falar de poliginia, a gente vai falar muito de religiões abraâmicas, as religiões do livro, Islã, judaísmo e até mesmo o cristianismo, né, que sejam de outras vertentes do cristianismo romano, que é importante fazer essa distinção. Show de bola. Realmente, essa influência abraâmica, né? Essa tradição abraâmica é importante no assunto poliginia, né? Às vezes as pessoas imaginam que apenas a vertente islâmica, né, tem bases, tem fundamentos para que a gente defenda a poliginia. Mas, na verdade, não, né? Quando a gente vai para a Torá, vai para os escritos do chamado, né, Antigo Testamento, nós encontramos toda uma fundamentação para a vivência poligínica, todo um aparato teológico, né, um aparato de descrição jurídica, social, para que a gente entenda que dentro de valores bíblicos ou dessas religiões do livro, como o Bruno bem colocou, existe ali uma base, uma estrutura que apoia essa prática, né? Que, inclusive, em alguns momentos pode ser obrigatória socialmente falando, né? Na Bíblia pode acontecer o contrário, né? Pode acontecer, dentro de parâmetros bíblicos, poderia acontecer de um homem ser obrigado a ser poligínico dentro de certas circunstâncias, né? É bem antagônico mesmo em relação à visão cristã, né? A visão geral da cristandade. Como eu disse, assim, o principal expoente aí da defesa da monogamia é essa tradição cristã que mesclou com elementos, né, da jurisdição romana, de costumes aí greco-romanos. É interessante a gente entender, né, as diferenças, né, os pontos, né, as especificidades que existem nessas tradições em relação à visão da relação homem, visão da relação homem com mulher e tudo mais. O cristianismo, ele é bem diferente, né, de alguns aspectos da visão greco-romana, mas não deixa de ter uma influência destas também, né? A gente consegue identificar as influências da greco-romanidade dentro do cristianismo, apesar de serem tradições distintas em muitos aspectos, né? Enfim, nós no Ocidente aqui temos uma herança greco-romana muito profunda, e falar de monogamia sem falar dos gregos e romanos é meio complicado, né? Explicar a origem, explicar os motivos da monogamia sem falar dessa tradição greco-romana é bem difícil, porque, na verdade, a origem está ali, né? A origem está
realmente na tradição ocidental. Bruno, aí, se você quiser colocar para a gente, né, em relação a esses poderia pontos aí. fazer uma observação? Sim, Claro. sim. Bom, não de maneira tão erudita, né? Eu gostaria de trazer para um aspecto mais simples acerca da realidade, né? Eu acredito que a maior parte dos colegas, se não todos, né, é, começamos a olhar para a poliginia e para a Bíblia, né, para a questão da construção da família, sob esse viés, né? Como é que eu vou dizer? Eu sei que é uma palavra que está um pouco queimada no imaginário popular, sob esse viés patriarcal, né? E a gente, eu acredito, pelo menos eu, a minha experiência pessoal, conhecendo e estudando, eu fiquei muito chocado, né? Como deveria ou como era o arranjo familiar, né? Quando a gente está no ambiente religioso, principalmente o protestante, o evangélico, né? As pregações, né? Os sermões, eles são muito críticos, né? Às famílias poligínicas, como se fossem famílias problemáticas, desestruturadas, em que a confusão ela reinasse, né? Porque o camarada ele acaba pegando a figura da mulher de hoje, moderna ou pós-moderna, pegando a figura do homem moderno ou pós-moderno e transportando para a realidade do texto, né? O que é um erro, chega até a ser burrice, né? Eu me arrisco a dizer isso. Quando nós olhamos para a conjuntura social, né, nós vemos que, no final das contas, tá? Eu sei que talvez seja chocante o que eu vou falar, no final das contas, na minha humilde visão, a maior parte das pessoas não são monogâmicas, né? É o que a gente consegue observar, e no final das contas, todo esse discurso é, monogâmico, compulsório, que traz a noção de castidade como, como é que eu vou dizer, como virtude, né? É uma noção bem, vamos colocar dessa maneira, eu posso estar usando o termo errado, católica, né? Como se elevasse o ser humano. Mas quando você olha para o texto bíblico, você vai ver que a Bíblia tem um livro que chega a celebrar a relação sexual entre um homem e uma mulher, dois amados, né? Eu disse celebrar e não cultuar. Celebram a natalidade, o casamento, a união, a formação familiar, a multiplicação humana de maneira ordeira, né? Coisa que no nosso imaginário, na nossa cultura hoje pós-moderna, é totalmente ao contrário. Sim, sim. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho aí do amigo Ciro para falar de 4 pontos fundamentais nesse tema. Primeiro você falou do combate acirrado que fazem contra esse tema. Nenhum outro tema que eu conheço causa tanto alvoroço, tanta raiva em diversos grupos, sejam eles religiosos ou não, até mesmo aqueles que são do grupo dos sem religião, os profanos, eles se posicionam como conservadores, monogâmicos nesse tema, o que é até irônico. Esse combate acirrado existe e a gente só consegue concluir com isso que a monogamia, enquanto estrutura, ela se tornou um culto. É uma espécie de culto religioso. Você tem um dogma em relação, você construiu um dogma em relação a ele. E é isso que faz com que as pessoas se sintam tão irritadiças quando vão tratar desse tema. É um culto, um dogma, que eu diria, de um caráter, de um pano de fundo profundamente matriarcal, com um teor matriarcal muito grande, principalmente porque está voltado para uma questão de sacralização do homem, tanto pela via ascética e pela via de se tornar casto, por não ter relação sexual ou não ter relação matrimonial, ou ter isso apenas com uma figura feminina. Desculpa te cortar, eu vou mais além. Eu já diria que é um elemento igualitário, né? Que visa igualar o macho à fêmea, o homem à mulher, e é um elemento, talvez eu choque com o que eu vou falar, mas é um elemento de castração masculina.
Sim, é exatamente onde eu quero chegar. O teor dos cultos matriarcais, né? O plano de fundo matriarcal que tem tudo nisso. Em primeiro momento, é um engano, né, das ideologias monogâmicas compulsórias, a tentativa, pelo menos a tentativa racional de um teor igualitário, porque nunca vai haver igualdade naturalmente. Portanto, quando se tenta ir nessa direção mais igualitária, você automaticamente vai ser rebaixado. É uma máxima da história humana que ou se tem o domínio patriarcal masculino e ativo, ou se tem outro tipo de domínio. Não se pode equilibrar as coisas de forma tão perfeita, coisas que são naturalmente e absolutamente distintas. Então, como tudo isso se tornou praticamente um dogma, né, foi se consolidando como um dogma durante a história, a monogamia se tornou uma espécie de culto matriarcal que a gente consegue lembrar muito dos cultos sibelinos da antiguidade, onde os sacerdotes literalmente tinham que ser castrados, né? Tinham que passar por uma castração ritual, né? A estrutura material do culto se vai, o símbolo fica. É o que ficou para o nosso tempo foram diversos símbolos desses construtos ritualísticos da antiguidade que tinham mais ligação com as figuras de deusas. É, é, é interessante, Bruno, aqueles pontos que você em alguns momentos colocou para a gente sobre a existência da monogamia já entre os gregos e romanos, mas ainda assim não existia essa ideia da exclusividade do corpo do homem, né? Não existia. Esse conceito na antiguidade, esse conceito do imaginário antigo não existia, essa posse de corpo e alma, como é colocado hoje a entrega, né, do corpo e da alma do homem. No sistema monogâmico não existia. Existia enquanto organização social, né? O cargo da esposa, o cargo, o cargo da mulher grega, da mulher italiana, vamos dizer assim de forma generalística, era um cargo religioso. E era preciso que houvesse uma pessoa nesse cargo. Mas a poliginia, tal como hoje a poliginia não existia estruturalmente na cultura e na jurisdição desses povos, mas existia de fato, né, na prática, no dia a dia, tal como existe hoje. É aquilo. Ela era de alguma forma, vou usar o termo, marginalizada, mas não quanto hoje, não como é hoje, né? Não da mesma forma que é hoje. Existia o cargo de esposa único, né? Essa função religiosa da esposa, típica da civilização greco-romana, que tem uma relação, né, original lá com o culto no lar, né? A gente começa com o culto aos mortos, o culto ao fogo, né? E dentro dessa perspectiva indo-europeia de culto, se estabeleceu dentro da civilização greco-romana que apenas uma mulher faria o papel dessa sacerdotisa da casa, né? Esse papel religioso da esposa dentro do lar, dentro desses dois povos, ficou exclusivo para uma só mulher. Então, essa figura exclusiva da esposa meio que tem a gênese nesse elemento muito específico, né, dos gregos e posteriormente dos romanos, né? É uma questão muito específica, né? Que inclusive esse culto doméstico aconteceu em outros povos, mas não com essa perspectiva monogâmica, né? Aconteceu de outras formas. Mas o elemento dentro da civilização greco-romana ele produziu, né? Ele é um elemento de base para essa ideia religiosa exclusiva da esposa, né? Mas
a partir daí, né, a partir dessa ideia, se marginalizou, né, a ideia poligínica, porque não se oficializava nenhuma outra mulher como esposa, né? Do concubinato ser conhecido, né, Bruno? Exato. Eu costumo dizer que a monogamia ela se estabelece estruturalmente na sociedade por um viés puramente materialista, né? O interesse de sempre, quando ocorreram essas imposições, né, essas leis, estavam contornando problemas de sucessão de bens, de herança. Assim sempre foi. A motivação no Império, por exemplo, com Augusto, quando ele aplica a lei de monogamia, era em torno disso, né? Ele visava também aplicar uma certa moralização da sociedade, mas tinha muito da preocupação também de não complicar, né, a lei, não complicar o direito de sucessão das famílias, que era uma coisa muito importante em Roma. Mais para frente, isso também vem a ser um motivo, apesar de não admitirem, vem a ser um motivo dentro da igreja. Então ela sempre tem um viés materialista, né? Quando esse viés materialista ele precisa ser justificado de uma forma muito mais profunda, aí você vai dar uma roupagem religiosa e às vezes até mística, né, daquilo. Tanto é que caminhando mais para frente, até o século XX ali, a gente vai encontrar esoteristas retrabalhando, né, em cima desses temas da alma gêmea. Você vai ver isso muito ali entre os esoteristas do século XX, mais voltados ali para aqueles grupos que quando mesclavam, né, esoterismo com política para justificar uma coisa. E esses temas eles sempre voltam com o mesmo ímpeto. Eu posso fazer um adendo? Sim? É uma coisa interessante, porque quando a gente fala de Romanos, a gente vê a ascensão depois da Igreja Católica, né? É, eu sei que eu não estou sendo muito concatenado em relação aos períodos históricos, mas a gente vê a ascensão da patrística e depois, quando a gente olha principalmente para a noção de ser humano, de filosofia aplicada à religião, a gente consegue ver que a patrística bebeu muito, né, das fontes gregas e romanas. Isso aí, até nas escrituras bíblicas, como o Fábio disse em off, a gente vê, né, essa, esse amparo, né, essa muleta, mas é interessante, quando o colega citou a lei, né, para organizar a sociedade conforme o costume romano, eu acho pertinente a gente salientar que a lei do Criador, a Torá, né, o nosso vulgarmente chamado de Velho Testamento na nossa Bíblia, ela é totalmente ignorada. Ela é totalmente ignorada nesse processo. E é importante deixar claro que o próprio Jesus ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir, né? Então, aonde nós temos parâmetros para saber o que é certo e o que é errado, né? Na Torá, porque a lei romana está aí. Quando a gente olha principalmente para o nosso sistema jurídico aqui no Brasil, a gente vê que é um caos total e não tem como você obedecer esse sistema jurídico sem desobedecer a Deus, né? Eu falo isso como uma pessoa de fé. E é interessante que, inclusive, o Bruno também off, né? A gente estava falando de uma decadência, né, Bruno, que houve no Império, né, Bruno? Existem muitos elementos já decadentes também que a gente encontra de influência, né, dentro do cristianismo, já com essa questão do Império Romano, né, Bruno? Sim, sim. O mundo paganizado, na ascensão do cristianismo, ele já era um mundo extremamente esgotado. Por isso que eu costumo usar o termo, era um mundo de espíritos dilacerados. Talvez a gente possa até mesmo concluir que o cristianismo não teria ascendido em outro momento da história do mundo antigo, se não fosse aquele mesmo que ele estava crescendo, né? Até porque o mundo paganizado foi tomado por uma extrema imoralidade, né?
uma falta de lei, uma falta de ordem, tal como totalmente distinto das religiões bíblicas, né, que possuem uma lei, um costume consolidado, que inclui a poliginia, né, e eles não conseguiram consolidar uma tradição, uma cultura forte, desde que eles esqueceram e se afastaram ou sofreram muitas mesclagens de outros povos culturais, porque a preocupação de Roma era de expansão, né? E eles assimilavam muita coisa. Só que no final isso se tornou um caldeirão extremamente tóxico para a própria sociedade antiga. Então, a gente pode falar de uma influência já de uma Roma decadente, né? De uma influência de um momento já destrutivo, como o Bruno colocou, tóxico, né? Historicamente, por elementos que não construíam civilização, mas, na verdade, a corrompiam, né? Então, dentro desse momento já de corrupção, de desordem civilizacional, né, a gente tem esses fragmentos fragmentos da greco-romanidade adentrando aí o cristianismo. Dentro da minha perspectiva, a meu ver, né, essa junção de uma ideia de pureza sexual que é comum nas escrituras, existe ordem nesse sentido, existe regulamentações em relação à sexualidade na Bíblia, né? Então, esse elemento de perspectiva de pureza sexual, juntamente com essa jurisdição monogâmica de Roma, né? Essa mescla, né? Com mais outros elementos ascéticos, né? Vindos de cultos antiquíssimos que já aconteciam também dentro da greco-romanidade, né? Cultos órficos, nós tínhamos aí os pitagóricos, né? Os filósofos pitagóricos, o platonismo, né? O próprio Aristóteles, né? Aristotelismo, muitas vertentes filosóficas que envolviam aí algumas dessas elementos ascéticos, discussões sobre a vida, sobre disciplina, né? Inclusive essas linhas filosóficas já eram bem diferentes, né? A perspectiva desses homens da filosofia, desses grupos filosóficos, já era bem diferente da religião, dos costumes originais, né? Dos gregos e romanos, né? Já era um momento, uma perspectiva diferente mesmo da tradição, né? E o cristianismo ele absorveu muitas dessas explicações, dessas colocações aí filosóficas do momento, né, em que ele estava se organizando. É bom colocar até que existia também uma espécie de afastamento da tradição hebraica, né? O cristianismo ele começou a se identificar não como uma vertente, né, do judaísmo ou de uma seita ali de Israel, né? Mas ele começou a se identificar como uma nova religião mesmo, com parâmetros diferentes, apesar de utilizar a Bíblia, de utilizar as Escrituras, as bases começaram a ser não aquela tradição hebraica, né? Então houve também, nesse período, principalmente no primeiro século, um afastamento dessas tradições. Existia também um elemento antissemita dentro do Império, né? O Bruno pode até explicar a gente um pouco mais sobre isso. Mas esse conjunto de coisas, essa influência da greco-romanidade, esse afastamento das raízes aí hebraicas, né? Essa junção de elementos, ou dos elementos ascéticos, como eu disse, que já existiam também há um bom tempo assim, dentro da mesma civilização. Vários esses elementos contribuíram, né? A junção desses elementos, daquela situação histórica, contribuiu
para que essa concepção de uma família construída apenas a partir da monogamia se estabelecesse, né? São muitos elementos históricos, filosóficos, sociológicos ali que contribuíram para que essa monogamia, para que essa ideia monogâmica se sacramentasse dentro da cristandade, né? Com coisa de 200 anos depois de Cristo, já existia uma perspectiva muito afastada, pelo menos dentro daí das vertentes do cristianismo mais oficiais, né? Mais ligadas aí à oficialidade, já existia uma perspectiva bem diferente daquela original, ligada à tradição hebraica mesmo, né? Enfim, por isso essa distância, né? Por isso esse não reconhecimento da poliginia, né? Diferente das escrituras. Como a gente lê lá em Êxodo 21, de 7 a 10, a regulamentação poligínica, né? Deuteronômio 21 também fala de casos poligínicos. Aí nós vemos na Bíblia toda uma regulamentação em relação ao homem com mais esposas. Quando a gente chega na tradição cristã, quando a gente chega na realidade cristã, isso muda completamente, né? Então são influências aí já de um período decadente, de elementos que já estavam aí na civilização greco-romana, enfim, mas que essa junção gera algo diferente. Por mais que exista essa influência, por mais que exista esses elementos aí extra-bíblicos, né, foi a junção disso tudo que produziu as ideias que hoje ainda nos influenciam em relação à monogamia. O passar do tempo, né? Nós temos também depois a ascensão de uma perspectiva romântica do amor, né? Depois da Revolução Industrial também, indo mais para frente na história, a gente vê uma mudança social muito grande, né? Iniciada aí na Inglaterra, mas que até hoje, né, influencia o mundo todo, né? Uma perspectiva urbana de vivência, né? Muitas coisas foram se construindo, né, para que a gente chegasse hoje nessa ideia igualitária, né? O ambiente foi sendo montado, vamos colocar assim, para que se produzisse uma concepção igualitária, né? E a monogamia faz muito parte disso. Eu sempre coloco que do um por um igualitário, da ideia de igualdade numérica dentro da relação, todos os outros elementos de igualdade podem ser colocados. Ao ponto dessa androgenização, né? Ao ponto de você não entender quais são os papéis, ao ponto de você querer tirar características mesmo do homem e da mulher para que tudo se ajuste de uma forma igual. E é interessante, Bruno, se você quiser colocar mais algum ponto que eu deixei de falar, né? E eu queria que você falasse sobre os cultos aí de Cibele, né? Enfim, que também são elementos simbólicos e interessantes, né? A questão da deusa Hera, se você puder, meu querido. Antes eu poderia fazer um complemento a essa fala que você fez, amigo? Sim, sim. Veja bem, quando você falou sobre o distanciamento das raízes hebraicas, né, a noção que o cristão muitas vezes tem hoje é que o Novo Testamento ele é algo, né, ele é algo criado, é como se o Filho, né, tivesse trazido uma doutrina visando anular o Antigo Testamento, visando anular tudo aquilo que o Pai, o Criador, estabeleceu antes, né? É como se, apesar do cristianismo moderno ser, né, nós sabemos que as palavras e os ensinamentos de Jesus eles não são antagônicos, né, à parte mais antiga dos textos sagrados, né? Então eu gostaria de fazer só esse adendo mesmo. Certo. Brunão.
Juliano, quer fazer alguma consideração? Tá, vou pegar esse ponto que o Ciro falou, que é dessa que a gente não pode tirar o peso dessa modernidade que o próprio catolicismo cedeu e ainda está cedendo para, tentar agradar, quanto mais melhor. E isso que está meio que destruindo, não sei, não é nessa palavra que eu queria usar, destruindo, que é muito forte, mas está tirando a responsabilidade das pessoas, sabe? Boa, boa. Eu tive Brunão? um problema aqui, infelizmente eu vou ter que me ausentar da gravação. Tudo bem, pessoal? Eu não sei se eu consigo voltar, mas de qualquer maneira eu agradeço a todos, tá? Forte abraço. Forte abraço. Pedro. Bom, continuando, pegando o gancho que o Fábio citou sobre as deusas gregas e romanas, esse vai ser um tema que a gente vai se aprofundar no canal. O que isso, em termos simbólicos, influencia no imaginário moderno, influenciou de alguma forma no imaginário da ascensão do cristianismo institucionalizado, católico, romano, e saber quais são as consequências disso, né? Mas mais para frente a gente vai desenvolver isso de forma melhor, não apenas em comentários breves, mas são pontos muito importantes para a gente entender aí, que é um dos pilares da estruturação do imaginário monogâmico compulsório do ocidental. Opa, você vai colocar mais alguma questão sobre as deusas ou vai deixar para os próximos vídeos, Bruno? Vamos deixar isso para um vídeo só focado nisso, que vai ser um vídeo. Essa é uma parte tão importante que a gente tem que ter um dia para tratar só desse tema, focado nesse tema. É interessante aprofundar, né? Interessante fazer de uma maneira mais completa, né? Mas é bom para o pessoal, né, já saber que existe toda uma influência desses cultos, dessas mitologias, né, para a gente poder entender o que acontece no imaginário ocidental, né? A gente falou bastante, inclusive de divindades femininas que constam nos textos bíblicos. É muito importante também. Interessante. Olha só, a gente enfatizou bastante essa questão do cristianismo por causa daquilo que eu falei no começo, né? Porque ele foi aí o expoente, ele foi aí a base para que essa ideia monogâmica chegasse até os dias de hoje. Hoje a gente tem uma visão laica da coisa, né? As jurisdições, independente delas estarem ligadas à religião ou não, elas têm uma leitura monogâmica, né? O nosso país mesmo aqui no Brasil, a legislação só aceita casamento monogâmico, né? Ela enxerga a monogamia como o ideal único aí de casamento. Tem algumas coisas acontecendo aí um pouco diferentes, mas a tradição, o centro da jurisdição ainda é monogâmico, né? Então é importante falar do cristianismo, é importante falar dessa tradição greco-romana, é muito importante, porque são as bases mesmo, a origem mesmo. Mas é interessante colocar que falar de poliginia é falar de todos os continentes, né? Não é falar, não é falar de, obviamente, o Ocidente tem bases monogâmicas, mas falar de poliginia é falar de África, é falar da Ásia, né? Falar aqui das Américas com os índios, né? E geralmente sempre vai ter esse choque dessa expansão da cultura ocidental se chocando com culturas poligínicas, né? A gente teve esse choque na África,
gerou muitos problemas na África. Nós tivemos esse choque aqui no Brasil, né? Mas fica aquela coisa meio hipócrita, né? Meio não, bem hipócrita. Nós tivemos aqui o fenômeno do cunhadismo no Brasil, onde homens oriundos da Europa se casavam com inúmeras índias, né, para poder ter uma influência dentro das tribos. Então, a poliginia, mesmo de maneira não oficial, mesmo não sendo reconhecida como legítima, sempre se manifestou, né? A cultura ocidental nunca conseguiu eliminar a poliginia por ela ser algo natural mesmo, né? Algo que tem uma relação com uma potencialidade do homem, né? Algo que tem uma relação com as próprias diferenças existentes, a própria biologia, né? Da espécie humana. Então, dificilmente ela pode ser marginalizada, mas ela não consegue ser eliminada, né? Você não consegue eliminar a poliginia. Ela simplesmente vai se manifestar muitas vezes de uma maneira equivocada, de uma maneira desestruturada, desorganizada. Então, falar de poliginia, falar desse resgate, dessas perspectivas, é organizar as coisas. É fazer com que ter a intenção de que elas aconteçam de maneira saudável. É ter a intenção de que elas aconteçam de uma forma onde as mulheres sejam respeitadas na sua feminilidade, onde as mulheres sejam amparadas, né? Onde os homens não sejam recriminados ou discriminados por manifestar um desejo da sua masculinidade, né? Aonde a gente possa entender essas diferenças que existem entre homem e mulher de maneira saudável, né? Entender que as mulheres podem se organizar em uma família de maneira cooperativa, né? Onde os homens podem exercer liderança não de maneira abusiva, mas em prol da própria família, né? Então, falar de poliginia é falar de resgate de valores familiares, falar de construção civilizacional, né? Falar do respeito à feminilidade, né? Dar um espaço de vivência para a feminilidade. Falar de poliginia tem a ver com tudo isso. É um assunto que se amplifica aí, né? Nesse sentido. É um assunto que você pode encaixar várias questões importantes dentro dele, né? Como eu disse, na América, na Ásia, na África, na própria Europa, né? Sempre existiram povos, grupos que se organizaram de maneira poligínica. Na Oceania, da mesma forma. Enfim, então, por isso, antropologia poligínica, porque é um assunto vasto, né? É um assunto que envolve símbolos, é um assunto que envolve essas diferentes construções, é um assunto que trabalha com a cultura de diferentes povos, né? Em diferentes situações, em diferentes contextos sociais e históricos, né? É muito amplo. Essa manifestação poligínica, é muito ampla essa manifestação poligínica, por isso um grupo de antropologia, né? Que é uma ciência que tem essa leitura amplificada do ser humano, né? Que tem essa perspectiva de análise, de comparação, né? Tanto de entender as diferenças, como também as igualdades, o estudo do ser humano dessa forma, no sentido social, né, no sentido cultural. Então, a poliginia é um tema que ele serve aí para poder ajuntar tudo isso, né? Serve aí para a gente poder conseguir falar de tudo isso. Símbolos, enfim. Inclusive, falar Pode falar, Bruno. Inclusive, falar de poliginia é falar da plenitude do patriarcado, a plenitude da manifestação do patriarcado, que naturalmente não vai ser compulsoriamente monogâmica, e a gente pode observar isso em algumas tradições que ainda mantêm, que são religiões evidentemente patriarcais, e mais do que isso, é falar de um modelo familiar de resistência às dificuldades do mundo contemporâneo.
Pode ser difícil para algumas pessoas entenderem conceitualmente o que é isso, mas uma família poligínica pode ser colocada até nos critérios de como enfrentar os desafios, principalmente os desafios econômicos do nosso tempo, né, e de organização, que vai ser um tema que também vai ser aprofundado. Falar de poliginia é tratar mais profundamente do masculino e do feminino. Não é só uma coisa, como costumam dizer, um oportunismo do homem de colecionar mulheres e tudo mais. Para quem entra no tema da poliginia, a gente consegue se aprofundar muito nesses temas e conseguir traçar uma separação, uma distinção clara e racional dos polos sexuais, né? Diferente de toda discussão que vem acontecendo nos últimos tempos, são muito acaloradas, né? Muito partidárias, muito clubistas, que parecem disputas de torcidas de futebol, mas a gente quer alcançar a integralidade do entendimento do masculino e do feminino. Excelente, excelente. Muito bom. E é isso, a gente se juntar, se organizar, debater, trazer os elementos aí à tona, né? Conseguir produzir um conteúdo realmente bem sólido sobre o assunto, né? E é muito interessante a fala do Bruno sobre essa resistência, né? Essa manifestação aprimorada da masculinidade e da feminilidade são coisas que nós precisamos nos dias atuais, né? Essas definições, né? Essa estrutura fortalecida, né? Essa estrutura que vem aí contribuindo, na verdade, com a vida humana há milênios, né? Há muito tempo, né? Essa instituição, essa possibilidade poligínica que com certeza fez com que muitas famílias conseguissem sobreviver aos intempéries da vida, pode ser resgatada, né, no Ocidente, pode ser resgatada nos dias atuais, para que a gente enfrente aí o que tem nos afetado nos dias de hoje, né? Com certeza a união das mulheres dentro de uma família, com certeza a liderança, né? a organização masculina, em muitas vezes contribuíram para essa proteção, para essa organização, para esse fortalecimento da família. O cuidado dos filhos, né? É muita coisa. Como eu disse, é um tema muito vasto, é um tema muito profundo, é um tema muito rico, né? Tem um grande amigo nosso, Duarte, né? Do canal lá, A Vida é um Xadrez, que ele diz que movimento de uma única peça pode mudar o jogo todo. E a gente pode falar isso da poliginia. Esse movimento, essa percepção, esse esclarecimento sobre a poliginia pode mudar muita coisa, pode transformar a vida das pessoas para melhor, né? Eu sempre abordo no meu canal a questão da síndrome de Hera, né? Que é essa perspectiva ciumenta das mulheres, né? Essa leitura das mulheres de posse do marido, né? De monopólio do marido, que traz só angústias, traz muitas decepções, né? Traz problemas para a mulher que ela poderia não ter, né? E também falo né, no outro canal, né, As Portas da Cidade, sobre o espectro de Zeus, né? Que é essa ideia furtiva de vivência da poliginia, né? Essa ideia marginal mesmo de vivência da poliginia. Então, isso também pode ser eliminado, né? Com uma organização já poligínica, né? Com uma responsabilização do homem, né? Levar o homem a uma responsabilidade para com todas as suas mulheres, né? Essa máscara monogâmica precisa cair. Interessante o que o nosso irmão falou há uns minutos atrás,
né, sobre essa hipocrisia mesmo, essa, na verdade, falta de monogamia, na verdade. Não é uma monogamia, né? É uma pseudo-monogamia que o Ocidente acaba vivendo. Enfim, alguém tem alguma colocação a mais para poder fazer? Juliano, acho Eu tenho uma. que Isso, pode. eu tenho uma que tu falou que hoje não é mais a monogamia. Hoje até a ciência está tratando como monogamia serial, que é tu vai saindo de parceiro em parceiro e tu não se fixa a algo e mantém isso por qualquer coisinha, tu tá destruindo algo que tu só fez por simples É tudo muito líquido, né? um status, vamos dizer. Hoje em dia tu quer só colocar foto e se aparecer e mostrar que tu conseguiu, sabe? Então hoje a monogamia, a palavra mesmo, a gente tem que definir mesmo que monogamia é um macho e uma fêmea para a vida toda. Isso é monogamia. Não é o que acontece há muito tempo ou que aconteceu com poucas pessoas, né? Então a gente tem que Sim, botar sim. essa definição clara para a gente não cometer equívocos para quem vai chegar e vai tentar dar outras teorias e Brunão, algum ponto, Brunão? Bom, a princípio, para a introdução ao canal aí, para o pessoal saber, eu acho que já podemos concluir. Brevemente faremos temas mais centralizados, faremos vídeos com um tema específico e a gente vai abordar cada problema desse que a gente falou de forma mais generalística aqui na introdução. Show, show, show. Show de bola. Então, acho que a gente pode encerrar. Foi muito bom, né? Inauguramos aí o canal Antropologia Poligínica, né? Espero que as pessoas assistam, compartilhem, né? Esse conteúdo. passou rápido, né? E... Oi? E passou Oi? rápido, né? Passa, Passou bem muita rápido. coisa. É, Tá? que olha, tem muito tema, tem muito assunto, né? Esse tema é muito rico, né? É um tema, como eu disse, muito rico, né? Então, está aí inaugurado o Antropologia Poligínica e vamos trazer fundamento aí para tudo isso, vamos trazer fundamento histórico, fundamento biológico, vamos trazer aí fundamento simbólico e metafísico, espiritual para tudo isso, né? Porque é um tema que merece ser abordado com dedicação, um tema que merece ser abordado com carinho, é um tema que realmente liberta as pessoas, né? É um tema que realmente constrói aí famílias mais fortes que nós tanto precisamos, né, nos dias atuais. Amém. Poliginia já, né? Eu sempre falo no outro canal, poliginia já, né? E aprendizado antropológico poligínico já também, né? Um abraço aí para todos, né? Saudações a todos aí. É com satisfação que a gente encerra a transmissão, na certeza de que foi introduzido aí um excelente tema. Mais uma vez, eu não posso perder o costume, não. Poliginia já. Shalom. Poliginia já. Amém, amém.